Olá, hoje nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos e vamos falar sobre o primeiro mandamento. Êxodo capítulo 20. Verso 3. Pode ler, França. 23? 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Isso. Esse é o primeiro mandamento. Por que que Deus deu esse mandamento ao povo de Israel? Para nós entendermos, temos que ler o contexto. O verso 2. O que diz o verso 2, Cris? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso, ele disse, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, por que que Deus dá esse primeiro mandamento? Precisamos voltar lá no tempo do Egito. A cultura do Egito era lotada de deuses. Havia mais de 80 deuses. Tinha o deus do sol, tinha o deus do raio do sol, tinha o deus da luz do sol. Tudo eles davam nome, sabe, para um deus. Por exemplo, para explicar como que uma semente tão pequena logo se tornava uma árvore gigantesca, eles diziam que tinha um deus. O deus da agricultura, o deus da terra, o deus que germinava a semente, o deus que dava chuva. O que não faltava no Egito era Deus, tá? E aí então Deus ordena que Moisés vá até o Egito, tá? Vá até Faraó e mande libertar o seu povo. E olha o que Faraó disse então para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Verso. Moisés vai até Faraó, mas pergunta para Deus, o que eu vou dizer para Faraó? Né? Quando eu for até Faraó, o que eu vou dizer? E olha o que ele diz no verso 13 e 14, Antônio. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que eu sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Isso. Quando Moisés pergunta para Deus o que ele deve dizer, Deus diz, eu sou. Diga que o eu sou enviou. No hebraico, são essas letras. O nome de Deus, no hebraico, ele não tem consoante. Então, são essas representadas por essa letra. YHWH. Que em português, né, colocar as consoantes, e aí fica Jeová, fica Javé, Iavé. Esses nomes se referem, mas esse aqui, tá, se refere ao grande eu sou, ok? Ele disse, vai lá que o eu sou me enviou. Para Faraó isso era algo assim relevante, porque ele se achava sendo um deus. Ele achava que era Deus. E como não faltava Deus lá no Egito, né, e o próprio Faraó se considerava um Deus. E para piorar a situação... Dá uma pausa aí. E para piorar a situação, o Deus de Israel, né, o povo do Egito, era escravo de Faraó. Né? Então, na mente de Faraó, os deuses dele era mais poderoso do que o Deus de Israel, porque o povo do Deus de Israel eram seus escravos. Daí então entra Moisés na presença de Faraó e diz, o Deus de Israel está pedindo para você libertar o seu povo. E aí olha a resposta de Faraó no capítulo 5, verso 1 e 2. Capítulo 5, verso 1 e 2. França, pode ler. Depois foram Moisés e Arão
e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Faraó, então, ele escarnece do Deus de Israel. Quem é o Senhor? Eu não conheço esse Senhor, não vou mandar Israel embora. Até porque, né, o povo do Deus de Israel era escravo dele. Então ele dizia, falou, quem é ele? Os meus deuses são maiores. O povo dele, desse Deus aí, é escravo. São meus escravos. Então quem é ele para querer que eu mande o povo embora? Eu não vou mandar o povo embora. Daí o que Faraó faz? Ele aumenta mais o trabalho do povo. O povo ali, então, é afligido. Olha o capítulo 7, o verso 13. Pode ler, Cris. Todavia, o coração de Faraó endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso. Aí diz que o coração de Faraó se endureceu e não ouviu o que Deus tinha dito, e ele então passa ali a afligir o povo de Deus, aumenta mais o trabalho, o povo é mais oprimido, o povo é mais ali sofrido, um tratamento escravizado que Faraó dá então ao povo. E aí então começa a cair as pragas. A primeira praga está descrita aí no capítulo 7, verso 17 ao 20. 17 ao 20, Antônio. De Êxodo. Isso. Êxodo 7, 17 ao 20. Deixa eu ver se está gravando. Diz assim: Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão e o rio cheirará mal. E os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dizei a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Verso 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. Então, olha só, a primeira praga, as águas se tornaram em sangue. Agora, olha o detalhe. No verso 20 diz, fizeram Moisés e Arão conforme o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas. Preste bem atenção nesta praga. Não foi Moisés que feriu as águas, foi Arão. Agora, por que nessa praga, Arão que feriu e não Moisés? Por quê? Né? Vamos descobrir isso. O rio se tornou em sangue. Quando as águas do rio Nilo se tornou em sangue, isso deu um nó na cabeça dos egípcios. Porque, como eu disse no início, havia vários deuses, né, no Egito. E Kinu era o guardião, o deus do rio Nilo, né? Agora então veio o Deus de Israel e feriu o Nilo. E isso é muito grave, porque quando a pessoa está ali no deserto, qual é a coisa mais importante? A água. A água. Né? Então, a coisa mais importante no deserto é o rio, a água. E o Egito em si, ele só era a nação mais importante porque ele tinha o rio Nilo, né? A fonte das águas. Então, o que representava a vida para eles era a água do rio Nilo. Nada era mais importante ali do que o rio Nilo. Toda a vida, toda a agricultura, tudo dependia ali do rio Nilo. Tá? Daí Kinu
Que é o rei guardião, que era o rei, que era o Deus. o Deus, né, guardião protetor das coisas mais preciosas que eles tinham na cabeça deles. Ninguém fazia mal ao Nilo por causa de Quinu, o guardião deles. E agora o guardião do Nilo, que é representado por Quinu, representado por uma cabeça de rã, não consegue deter o poder do Deus de Israel, de modo que as águas se transformam em sangue. Segundo a tradição egípcia, o deus Osíris ele é considerado ali como que suas correntes sanguíneas são as águas do Nilo. E Hapi, que é um outro deus, é a personificação das águas do Nilo. Ele é descrito como sendo o espírito do Nilo. Então, falhou. Falhou Quinu, falhou Osíris, falhou Hapi, falhou os deuses que protegiam ali o rio Nilo diante do Deus de Israel. Porque agora os peixes estão morrendo, a vegetação em volta está morrendo, e cada praga que caía era como se Deus estivesse dizendo, cadê? Nossos deuses. Os egípcios dizendo, cadê os nossos deuses? E Deus dizendo, eu sou o grande eu sou. Tá? Por que Deus mandou as pragas? Deus enviou as pragas por um único motivo. Volta ao capítulo 7, o verso 4 e 5. Pode ler, França. 7, 4 e 5. Capítulo 7, verso 4 e 5. Vamos lá. Faraó não vos ouvirá. Faraó não vos ouvirá. E eu porei mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou enviar as pragas e quando vocês saírem, os egípcios vão me conhecer. Eles vão saber quem eu sou. Né? Por isso, quando Deus enviou Moisés e perguntou quem os enviou, Deus disse, diga que o eu sou os enviou. Diga que Jeová te enviou. Deus disse claro que ia se mostrar para que o povo pudesse conhecer a ele, porque ele só conhecia ali as variedades de tantos deuses que existiam ali, né? Na história ali do Egito. Agora eles iriam conhecer o grande eu sou. Tá? O objetivo aqui é revelar, mostrar o poder, para que eles pudessem entender que o único que existe, o único Deus verdadeiro é o grande eu sou. E o mais interessante aí, Jane, você imaginou? Você abrir sua torneira, em vez de sair água, sai sangue. Né? E eles tiveram essa praga. A Bíblia não relata quantos dias foi essa praga, mas que a água toda do Nilo se transformou em sangue. Foi cruel. Faraó era quem dominava o mundo e na época ele era considerado um deus e tinha todos os deuses que protegia e guardava ali o Nilo. Agora, de repente, vem o grande eu sou, o Deus de Israel, desafia os deuses dele, Quinu, Osíris e Hapi, que cuidavam ali do Nilo. Então, o rio Nilo ele é ferido, ou seja, quem é ferido, na verdade, são os deuses do Egito, Quinu, Hapis e Osíris. Eles estão calados, mudos, sem poder, sem força. A primeira coisa que passa na cabeça e na mente dos egípcios é, cadê os nossos deuses? Mas o que faz Faraó então diante disso? Êxodo capítulo 7, agora o verso 22. Mas tem um porém, né, Jane? Tem um porém. Êxodo 7, 22. Porém, né? Pode ler, Cris. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isso, os magos
até imitar e transformar a água também em sangue dos reservatórios ainda dali das canecas que eles tinham ainda ali. Eles foram lá e transformaram em sangue, né? O faraó então falou, tá vendo aí, ó, os meus magos também conseguiram fazer. E o povo não é liberto, e aí Deus envia a segunda praga, novamente pela mão de Arão, e não pela mão de Moisés. Por quê? A primeira, segunda e terceira praga vem pela mão de Arão e não de Moisés. Vamos entender isso mais para frente. Mas vamos aí à segunda praga no capítulo 8, verso 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre o rio, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Então, olha só, a segunda praga, a praga das rãs. A deusa ali atacada ali era Hecate. Hecate era a deusa rã, esposa do Criador do mundo. Era uma rã em forma ali de deusa ali. No Egito, a rã ela era considerada sagrada por causa da deusa Hecate. Quando o Egito está coberto de rã, imagine no quarto, na sua cama, tudo cheio de rã, o armário, você vai abrir armário, tudo cheio de rã, o Egito inteiro empesteado de rã. Agora, detalhe, os egípcios não podiam matar as rãs, porque as rãs eram sagradas. Então imagina a cena, você na mesa, você dizer, sai rã, com licença rã. Porque eles não podiam matar as rãs. Imagina a cena, tudo empesteado de rã, eles tinham que tirar, eles não podiam matar ali as rãs. Então por que teve uma invasão de rã? Por uma lógica muito simples. Se o rio Nilo não prestava mais, porque havia se tornado em sangue, é óbvio que as rãs iriam invadir as casas. E agora? O que fazer com as rãs se eles não podiam matar? O que Faraó fez? Olha só o capítulo 8, agora o verso 7, 8 e depois o 13. Capítulo 8, agora o verso 7. 7 e 8. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor, porque tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. 9 também, né? Verso 13. Verso 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Isso, então olha só. Os magos de Faraó, eles conseguem também fazer com que rãs apareçam. Já tinha um monte. Agora então ficou superlotado. Tudo de rã. Né? O Egito inteiro coberto de rã. Porém tem um detalhe aqui. Faraó manda chamar Moisés, né, e diz: Moisés, nós conseguimos também fazer, né, trazer as rãs, só que a gente não consegue se livrar dele. Será que você pode pedir lá pro seu Deus lá tirar as rãs? O grande Deus da terra. Deus que se considerava cheio de deuses, aí agora vai pedir um favor para o Deus de quem? Desconhecido. Dos hebreus. Cris, Os Deus dos escravos dele. Jane, coloca ali para mim. Primeira praga ali. E os deuses. Por favor. Quer dizer que o grande Deus da terra foi se humilhar ao grande Deus eu sou. Para tirar as pragas. Hans.
Muito bem. Então vamos lá. Então nós estamos vendo aqui um homem que se achava ser o mais poderoso de todos, reconhecendo que seus deuses não tiveram poder nenhum, que eram incapazes de resolver os seus próprios problemas. Faraó está então pedindo para o Deus dos escravos dele resolver um problema que nem ele e nem os seus magos puderam resolver. Deus está mostrando quem ele é. O que está acontecendo no Egito não é Deus se vingando, é Deus se mostrando, Deus se revelando que só existe um único Deus verdadeiro. Cada praga que cai no Egito, Deus está dizendo, cadê os deuses de vocês? Porém, Faraó não deixa o povo ir embora. Deus então envia a segunda praga, capítulo 8, Terceira praga. Terceira praga, capítulo 8, verso 16 e 17. Cris. Disse o Senhor a Moisés: Dize, Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado, em todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem piolho? Vocês já viram piolho? Vocês já viram, né? É um bichinho que tem quatro patas, várias patas, sei lá o quê. É. Bem pequenininho, Você né? nunca teve piolho, não? Hã? Nunca teve piolho, Não, piolho na minha cabeça não entrava, não. não? Mas assim, você nunca piolho de Já? alguém? Já tem. Aí, Daqui, né? Ó, daqui. Então, lá sinceramente, os piolinhos é aqueles bichinhos bem pequenininhos. Só que aqui, não era esses piolinhos do tamanho de um caroço de tomate, né? Né, gente? Eram piolhos que machucavam, entendeu? Grandes e que machucavam. E empestearam todo o Egito. Agora, olha só o detalhe. Novamente, mais uma vez, conforme mostra aí o verso 17. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra. Mais uma vez, é Arão que é usado nessa terceira praga. Não é Moisés. Por quê que é Arão e não Moisés? Vocês perceberam que as Tá? 3 pragas foi sempre Arão que estendeu. O bordão era tipo um cajado, sabe? Sim. Ele estendia. utilizado por Moisés. Exatamente. Era de Moisés, mas Arão é que estendeu. Deus ordenou que fosse Arão. Por que foi Arão? Na primeira, na Não. segunda e na terceira praga. E não Moisés, né? Vamos entender. E aí, o que acontece? Arão, então, estende o bastão, bate na terra, o pó levanta e os piolhos surgem. E olha o que acontece no verso 18. Verso 18. Verso 18 fala assim, ó. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzir piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então, olha só, os magos tentaram, mas não conseguiram. Olha só, eles conseguiram transformar água em sangue, eles conseguiram ali fazer surgir as rãs, mas eles falharam nos piolhos. Por quê? Por que será? Segundo o costume, a doutrina lá do Egito, a doutrina da religião dos egípcios dizia que nenhum daqueles homens que mexe com as coisas ocultas, né, eles eram magos, feiticeiros, eles mexiam com bruxaria, com feitiçaria. E o próprio faraó não podia ter pelo no corpo. Todos eles não tinha pelo nenhum, eles raspavam tudo. Cabeça, bigode, pelo do braço, da perna, tudo. Eles não podiam ter nenhum tipo de pelo no corpo. Eles tinham. Nem sobrancelha eles tinham, exatamente. Né? Por quê? Para que nenhum inseto subisse no corpo dele. Esses piolhos, eles mordiam e machucavam. E na hora de praticar a religião deles, esses bichinhos, então, incomodavam, atrapalhavam eles, porque eles estavam infectados de piolhos. Entendeu? Jane, chegou... Eles eram desconhecidos? Será que para eles era desconhecido o piolho? Não era desconhecido, Não era... por isso que eles raspavam todo o corpo. Uhum. Inclusive, Faraó usava aquele chapelão enorme, né, ali na cabeça, para mostrar, além dele ser o todo-poderoso, mas para cobrir a careca. Uhum. Né? Todos eles não tinham um pelo no corpo, né? Não podia existir nenhum pelo no corpo
para os piolhos não subirem. Agora imagina, eles estão com o corpo todo infectado de piolhos. E ali então eles não podiam mais fazer os trabalhos do ocultismo dele. Não podiam mais praticar as feitiçarias nem as bruxarias deles. Ou seja, como se a religião deles estivesse ali acabado na terceira praga. Quem era o deus do piolho deles aí? Já vou explicar. Quando Deus infecta o Egito de piolhos, não dá para praticar religião. Nenhum culto deles podia ser realizado. Era como se Deus tivesse tirado da tomada a religião deles, os rituais dele. Deus acabou com a religião ali dos egípcios e eles foram obrigados a reconhecer. Olha o que diz aí o verso 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o Deus de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eles passaram ali na terceira praga já, eles já reconheceram que era o grande eu sou que estava ali atuando ali no Egito. Deus se revelou ao Egito, destruindo a imagem dos deuses dos egípcios. A partir da terceira praga, eles não conseguem mais imitar. Deus acabou com a religião deles. No caso dos piolhos, eles tinham por Deus o Deus da terra, Geb. Geb era o Deus ali da terra, né, que protegia a terra, para que não desse nenhum tipo de bichinho, nenhum tipo de piolho. Mas a terra ali, ela foi ferida pelo Deus de Israel. Então, por que Arão e não Moisés? Lembra? As 3 primeiras pragas. Por que Arão e não Moisés? As 3 primeiras pragas, Deus usou Arão. E só a partir da 4ª praga, Deus usa Moisés. Por quê? Segundo a tradição dos judeus, a tradição diz que Arão fez as pragas e não Moisés, porque Moisés foi salvo do Nilo e salvo da terra do Egito. Ele foi salvo nas águas do Nilo, quando o faraó mandou matar todas as crianças, a mãe dele colocou ele num cestinho, colocou nas águas e a filha de faraó pegou ele. Então ele foi salvo das águas. E salvo da terra do Egito, quando ele matou aquele Egito, ele fugiu dali do Egito. Então ele foi salvo. Então, portanto, não seria Moisés que iria ferir a água e a terra do Egito. E só as 3 primeiras pragas, as outras são Moisés. Ou seja, era como se a tradição estivesse dizendo: Moisés, não mexe com o que te salvou. Por isso não foi Moisés que fez, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira praga. Uma pergunta, gente. E essas 3 pragas atingiu o povo do Egito, todo o povo ou só o povo do Egito? Todos. Agora, a partir da 4ª praga, há uma distinção entre o povo do Egito e o povo de Deus. Se a distinção ela é feita somente na 4ª praga, isso significa então que a primeira, a segunda e a terceira caiu por todo o Egito. Todo mundo foi atingido com a primeira, a segunda e a terceira praga, até o povo de Deus. Né? Então, por quê? Que as 3 primeiras pragas atingem o povo de Deus? Por um único motivo, um motivo muito simples. O mesmo de Moisés? Não. O povo viveu tanto tempo no Egito, né, 430 anos ali no Egito, que eles se tornaram igual aos egípcios. Eles passaram também a adorar os egípcios. O Egito estava dentro dele, impregnado dentro do coração do povo de Deus. Por isso, Deus permitiu que as pragas caíssem neles também. Entendeu? Assim como, igualmente hoje, as coisas do mundo parecem estar impregnado dentro da gente, que a pessoa não consegue se desligar e servir a Deus. Serve as coisas do mundo. Tá? Então, as primeiras pragas, elas foram na terra justamente para atingir todos que viviam no Egito, inclusive o povo de Deus, porque o povo de Deus estava vivendo igual o Egito, adotando e assimilando os costumes do Egito, sua cultura, seus deuses, tudo. Né? O Egito estava impregnado deles, de modo que era preciso que o povo de Deus saiba que nem Quinu, nem Et, nem Gebe não tem poder algum. Era necessário que as pragas atingissem eles para eles entenderem que nenhum desses deuses era capaz diante do grande eu sou. Somente a partir da 4ª praga que houve distinção. As moscas então invadem ali o Egito, menos a terra de Gozem. Vamos ver isso agora, lendo o capítulo 8, o verso 22. De quem?
8:22. A vez de quem? Você. Então, naquele dia separarei a terra de Gozem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Isso. Então aqui, a partir da quarta praga, houve então ali a separação. O Deus do Egito ali atacado com a praga das moscas é Amon-Ra. Vocês veem que ele tinha um Deus para cada coisa? Ali é o nome dos deuses que ele tinha. Ele era considerado rei dos deuses, a força do Criador de vida, ele era a maior deidade. Mas aí Faraó não liberta o povo. E Deus então envia a quinta praga, a morte dos rebanhos. Êxodo do capítulo 9 agora, o verso do 1 ao 4. Podem ler. Pode ler, Cris. Disse o Senhor a Moisés: Apresente Apresenta-te. a Faraó. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se recusarei deixá-lo ir, ainda por forças os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, e sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os gados, e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Ponto. Esse é o teu 3, gente? É o 4. Eu, Senhor, fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Na quinta praga, o deus atacado nessa praga foi Isis, deusa protetora do gado. Era sagrado o gado lá no Egito. Para Isis era usado o sacrifício de animais perfeito nos cultos. Agora eles não tinham mais animais para realizar ali o culto deles. E os deuses Harpes, ele tinha ali a cabeça de boi, e Ratô, mãe de Faraó, Rapis Baptiste, deusa do amor, representada por um gato. Todos eles foram atacados. A quinta praga, uma por uma. Deus está dizendo: vocês não são deuses. Cadê os deuses de vocês? Sexta praga. Êxodo 9, do 8 ao 11. Interessante, Jane, que já aí, a partir da quinta praga, a pestilência cai só sobre os animais do povo do Egito. Nenhum povo judeu que tinha algum animal não caiu. Não caiu nada sobre eles. Vamos lá para a Sexta praga. os versos 8, a 11. 9, 10, 11. Sexta praga. Eu vou ler. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores. As plantações ficaram ali arruinadas na terceira praga. Oitava praga. O capítulo 10 agora, verso 13 e 14. Três e 14? Isso, capítulo 10, verso 13 e 14. Estendeu, pois, Moisés
o seu bordão sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Era numerosos. Era muito numeroso. Antes deste, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Os deuses atacados nesta praga eram Sete, Nepre, deus dos grãos, Ernutet, deus do crescimento e das plantações, e Temute, deus das colheitas, Ísis, deusa protetora do gado. Esses foram os deuses atacados na oitava praga. Era Deus dizendo: cadê os deuses de vocês? Nona praga, capítulo 10, verso 21 ao 23. Nona praga. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Eita. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, a Moisés a mão para o céu, e houve trevas expensas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz, mas nas suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Os deuses atacados nesta praga, a praga das trevas, de escuridão, era o deus Ra, deus do sol, Horus, deus da luz, Pitá, criador da lua, e Shu, deus da luz solar. Todos eles ficaram sem poder diante do Deus de Israel. Houve 3 dias ali de escuridão total, né? Que ele nem podia se apalpar. Não podia nem se apalpar. A serva do Senhor diz que até a respiração deles foi dificultosa ali naquele momento da nona praga. Todos ficaram sem poder. Mas 3 dias assim você vê o olho do sol, tudo escuro. Tudo escuro. Trevas, estão falando de trevas, escuridão total. Não é como que falta energia aqui, não. É trevas, sem a luz do sol, sem a luz das estrelas. Sem a claridade Eles nenhuma. não puderam, eles não saíram nem do lugar, conforme mostra a Bíblia. Eles não saíram nem do lugar. Deus Não é podia nem poderoso. se palpar, mexer em nada. Eles ficaram, né, em total escuridão. 10ª praga, capítulo 12. O verso do 12, 13, depois 23, 29, 30 e 31. 12, 13, vamos lá. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Todos os primogênitos, desde os homens até aos animais, executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora qual? 14 também? Este dia vos será por memorial. Verso 23. 14 não? Não. 23. Então vamos lá, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue nas vergas da porta e em ambas as ombreiras, passará passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O qual mais? Verso 29. 29.
Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. É o 31. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Só 31, né? Isso. Então, olha só. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos é a mais terrível de todas as pragas. Era contra todos os deuses. Porque no Egito eles acreditavam que quando a vida de um primogênito corre perigo, você apela, pede ajuda para qualquer deus. Todos os deuses agora juntos, ali envolvidos na 10ª praga. E agora, quem irá defendê-los quando o Deus de Israel passar pelo Egito? Porque ele disse que iria passar ali no Egito. Detalhe, lembra que até a 3ª praga todo o povo foi atingido, tanto o Egito como o povo de Deus. Na 4ª praga, a partir da 4ª praga, apenas os egípcios eram atingidos. Agora, na 10ª praga, todos seriam atingidos novamente. A mais terrível praga, né? Porque envolvia ali morte ali. O recado é bem claro ali naquele momento. Deus deu orientação, né? Ele disse ali que era para fazer o quê? Marcar as suas portas e as suas ombreiras com sangue, para quando o anjo da morte passasse por cima. É por isso que a palavra Páscoa, ela significa passar por cima. Quando o anjo da morte via o sangue na porta, na ombreira da porta da casa, ele passava por cima, tá? Então, era Deus ali agindo, atuando agora. Agora era todos esses deuses aqui, os deuses do Egito, lembra? Mais de 80, era muito mais, tá? Todos eles contra o Deus de Israel, tá? Eram todos eles contra, tá? O Deus de Israel. Deus, ele é a fonte da vida. Não existe vida em outros deuses. Em todo o Egito ali, então, olha o que o texto diz ali, que Deus iria passar, conforme mostra o verso 29, ele iria passar à meia-noite e todo primogênito do Egito ia morrer. E foi de fato isso que aconteceu, né? Havia morte nas casas dos egípcios, havia morte não só nas casas, mas como também dos animais. Foi morte tanto dos filhos como dos animais. Havia morte ali em todo o Egito. Só para explicar, o primogênito era o quê? O primeiro filho, o mais velho, né? Nas casas dos hebreus havia morte do cordeiro. E na casa dos egípcios havia morte dos primogênitos. Tá? A morte do primogênito foi o juízo de Deus sobre o ser humano. A morte do cordeiro representa a morte de Cristo na cruz. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que os judeus eles foram aconselhados a aplicar o sangue nos umbrais da porta. Aplicar o sangue significa colocar o nosso coração em Cristo. Quando entregamos o nosso coração a Cristo, nós estamos nos livrando do juízo de Deus. Certo? Enquanto nós estivermos brincando de cristão dentro da igreja, com o nosso coração, com as coisas deste mundo, nós vamos correr o risco de receber o juízo de Deus. O juízo de Deus ele vai vir em forma de 7 pragas. As 7 pragas irão cair. E aí, nós temos uma escolha. Essa escolha está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20.
Deuteronômio 30, verso 19 e 20. 30, 19 e 20. Eu leio? 19 fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende toda a vida, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O grande eu sou vai passar na terra novamente. O que nós vamos escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? A bênção ou a maldição? Assim como Deus pediu para que eles colocassem o sangue nas ombreiras da porta, significava Deus dizendo: se vocês acreditam no Deus de vocês, que eles te protejam, mas se vocês acreditam em mim, vocês colocam o sangue nos ombreiros da porta. Entendeu? Você escolhe. Percebe que é uma questão de escolha? Nós que escolhemos. Ou escolhemos servir a Deus ou não. E talvez a gente diga: mas eu não adoro nenhum Deus. Será? Quais são? Vamos trazer para nós hoje, para nossa realidade hoje. Quais são os deuses hoje, né? Que às vezes nos atrapalham, que são colocados acima de Deus. O campeão hoje dos deuses modernos da atualidade é o celular, as redes sociais, né? Quanto tempo você tem gastado na internet? Agora vai ficar pior, né? Que vai entrar o 5G, né? Isso, né? Agora vai ficar pior. Eu vi um pastor falando sobre isso. Então, em que você está gastando todo o seu tempo? Quanto tempo você passa mais? No celular ou com a Bíblia, com Deus? Entende? Então tudo é uma questão de adoração, tá? É uma questão de adoração. O sinal lá para que o anjo da morte passasse, né, por eles, e eles não fossem destruídos, era o sangue na ombreira das portas. Mas e hoje, qual é o sinal que nós temos quando o grande eu sou passar novamente na porta? Qual é esse sinal que vai nos proteger quando ele passar e as 7 pragas caírem? O sinal está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Ezequiel 20, verso 20. Qual é o sinal que vai nos proteger, que vai nos identificar quando o grande eu sou passar na terra novamente? Pode ler, Cris. Ezequiel 20, verso 20. santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Qual é o sinal de Deus? Sábado. O sábado. O grande eu sou vai passar de novo. Ele passou lá no Egito, mas ele vai passar de novo. 7 pragas irão cair, para nós sermos protegidos contra essas pragas que irão cair. Nós temos que estar selado com o selo de Deus, que é o Santo Sábado do Senhor. Amém. Para sermos protegidos. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.